galerinha do primeiro ano, então hoje a nossa aula de literatura. Vamos à nossa apostila. Romances urbanos. Vitória, começa a leitura pra mim. Pode começar aí na página 5 mesmo. Pode só ler esse primeiro parágrafo, né? Não, pode ler essa página. É pouquinha coisa. Vai. O romantismo, período literário, surgiu na Alemanha do século XVIII. 19. Difundiam-se para outros países europeus até chegar no Brasil no século XIX. Ele sobreveio na estreia dos ideais literários da Revolução Francesa e da ascensão da classe burguesa. Foi, portanto, um momento de grandes transformações sociopolíticas e econômicas. A burguesia na Europa rebelava-se contra o poder centralizador dos reis. Na América, as colônias insurgiam-se contra o dominio europeu. Então, romantismo, né? Tá? Esse período aí literário, ele veio principalmente atacar aquilo que não era bem visto pela sociedade política da época, tá? Então, ele sobreveio na esteira dos ideais literários, certo? Da Revolução Francesa e na ascensão da burguesia, né? Dos mais ricos, tá? Então, ele chegou nesse momento aí. Pode continuar, Vitória. O romantismo surgiu na Europa enquanto empresa de incentivo à livre iniciativa, ao individualismo econômico e ao nacionalismo, tendo como características importante a volta ao passado recente, em especial o período da Idade Média, da qual se retomaram lendas e narrativas. No Brasil, por outro lado, retomou-se o período da colonização, com o resgate da figura do indígena como um grande herói brasileiro. Temos, portanto, a busca de uma identidade nacional como uma das principais características desse período literário no país. Então, eles buscam, né, a nacionalidade. Aí, dentro dessa nacionalidade, os povos indígenas são muito citados nas obras, tanto obras artísticas quanto literárias, as histórias dos índios, dos povos, a cultura indígena, tá? Então, vocês vão ver aí pelo decorrer da apostila muito se tratando da história dos povos indígenas, tá? Porque o nacionalismo era tema principal, então, do romantismo, tá? Prosa romântica, vai lá, Raíssa. A prosa romântica foi marcada principalmente pelos conflitos emocionais dos personagens, nos quais os leitores, na maioria jovens e mulheres, projetavam suas próprias emoções. Ela representou uma nova visão de mundo, um novo olhar. Esse olhar para o mundo, esse observar a realidade e as relações humanas é narrado sob uma perspectiva subjetiva, muitas vezes com o uso da primeira pessoa ou mesmo por um narrador que demonstra sensibilidade em relação aos fatos narrados. Certo. Então, a busca do sentimento, né? Principalmente despertando leitoras mulheres, tá? A busca pela mudança, né? Pela forma de modificar o meio também nessa época, né? Então, foi também no século XIX que houve as grandes revoluções, né? A primeira grande revolução industrial. Então, assim, é importante ressaltar que esse movimento todo também veio a influenciar tanto na arte quanto na literatura, né? Então, a primeira revolução aconteceu em meados, né, do século XVIII e no século XIX já aconteceu a segunda grande revolução industrial. Na Europa, vai, Leonardo. O romance considerado oficialmente um marco inicial do romantismo na Europa foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, na Alemanha. Na história, o personagem Werther sofre por amar uma mulher já comprometida. O impacto da história nos leitores foi tão grande que se acredita que uma onda de suicídios ocorrida nessa época tenha sido atribuída ao profundo envolvimento emocional com o personagem dessa obra. Outras obras europeias que merecem destaque são Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, autor francês. Eurípico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, ambos de Portugal. Certo. Então, assim, dentre essas obras aí, eu já li duas, né? Então, eu li O Corcunda de Notre Dame e O Amor de Perdição, né? Quando eu estava na faculdade, eu li esses dois livros, tá? E recomendo os dois, são muito bons, tanto um quanto o outro. Então, assim, o romantismo, né? Ele veio trazer algo que chamasse atenção,
né? Quando a gente fala de romantismo, a gente não fala só de declarações de amor, tá? Ao contrário, tá? O romantismo, ele vinha trazer histórias subjetivas, como se essas histórias não fossem reais, mas que retratavam coisas que aconteciam na sociedade por debaixo dos panos, né? Então, assim, essa obra mesmo que foi o marco inicial, que tratava então de uma, né, uma traição, né, de uma mulher casada se envolvendo, né, com um romance, com um amante. Então isso chamou a atenção da sociedade, né, e em alguns casos as pessoas se identificaram tanto com a obra que acabavam se matando, né. Então assim, de tão impactante que a obra foi para a época, tá? Então nessa época não se falava dessas coisas, né, homossexualismo, traição, certo? Nada, gente, tudo era muito perfeito aos olhos das pessoas, tudo era muito correto. Então, quando alguém teve a coragem de lançar um livro, né, que expusesse uma situação dessa, aqueles todos queriam ler, entendeu? Todos gostaram da obra. Eu acho que o protagonista desse livro aqui é o Kelvin. Oxe, gente. Vendo cobiçar a mulher do próximo. Oxe, que isso? Oxe, que porra é essa, meu irmão? No Brasil, vai, André. O cara queimou minha imagem aí, velho. Eu te vou sossegado. Não, tô revoltado agora. Que parada é essa aí, meu irmão? O pior é que vai pra aula online, né? Então, Vai, André. filha da mãe desse, doido. O cara... Ah, vai se lascar, na moral. Filha da Com a pé. independência em 1822, as obras brasileiras começaram a revelar o desejo de definir a nacionalidade do país. Nossa, Gonçalo. Gonçalves de Magalhães foi jogando dos filhos poéticos e saudades em 1836, é considerado o marco do romantismo brasileiro. Publicado na revista Ministério com mais de 3 autores. Lançado oficialmente num programa que completava as reformas étnicas da literatura do Brasil, semelhante com o que já estava ocorrendo na Europa. No período do romantismo, a leitura de romances era importante forma de entretenimento. Era comum os folhetins históricos publicados em capítulos dos jornais. A estratégia dos autores era a mesma que se vê hoje nas telenovelas. Cada capítulo publicado terminava em suspense para que os leitores ficassem ávidos com saber o que ia acontecer no capítulo seguinte, assim compravam no jornal. No início, o público leitor brasileiro lia as traduções dos folhetos estrangeiros, os especiais dos franceses. Com o tempo foram surgindo os folhetins brasileiros. A obra O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, foi publicada dessa forma, em capítulos de 1846. E muitos já a consideraram a primeira obra do nosso romantismo. Contudo, atualmente, estudiosos da literatura consideram como marco inicial da nossa prosa romântica o romance A Moreninha, Esse também eu já li, a Moreninha. de Joaquim Manuel de Macedo. Nossa, não sei qual porra, pois possui melhores qualidades técnicas. A Moreninha eu não gostei não, professora. Não, você já leu? Eu já li ele na faculdade também. Então, características dessa prosa romântica. Então, a valorização das emoções, a liberdade de criação, então pregava oposições a ideais clássicos, trazia algo inovador, o amor amores impossíveis, tá? Temas religiosos, o individualismo, o subjetivismo, nacionalismo, né, a exaltação do que era, né, do país, tá? E a exaltação de um passado histórico, né, um saudosismo, tá? Então essas são as principais características aí da prosa romântica. Vocês têm a atividade da página 6, 7, podem responder, tá bom? Para 8, 9. Quem está em casa também pode responder as atividades.